Vamos lá, senhores. Então, resolver os exercícios dessa aula 7 e 8, certo? O primeiro exercício fala o seguinte, ó. É comum nos referirmos a dias quentes como dias de calor. Muitas vezes ouvimos expressões como hoje está calor ou hoje o calor está muito forte, quando a temperatura ambiente está alta. No contexto científico, é correto o significado de calor usado nessas expressões? Senhores, nenhum corpo tem calor, né? Calor seria energia térmica em transição. Quando você coloca um corpo quente junto de um corpo frio, por exemplo, um copo com água e você coloca gelo dentro. Aí você fala, mas a água não está quente, ela está fresquinha. Beleza, mas ela está com uma temperatura maior do que a do gelo. Então quando a gente fala um quente e um frio, são dois corpos com temperaturas diferentes. A tendência é que do corpo com maior temperatura flua energia térmica para o corpo de menor temperatura. Essa fluidez de energia térmica é o que nós chamamos de calor, certo? Então a gente não pode falar que um corpo tem calor ou que hoje está calor, porque o calor não está, ele não fica, ele transita, é energia térmica indo do mais quente para o mais frio, certo? Então no item A, no item B que ele fala sim, está correta essa expressão, está errada, né? A C, a D e a E fala que não estão corretas. Vamos ver a C. Pois o calor é energia térmica em trânsito, é o que nós acabamos de dizer, né? Então a alternativa correta aqui já seria a alternativa C. Não está correto, pois o calor é energia térmica em trânsito. A D e a E estão erradas, pois, olha lá, pois calor é a quantidade de energia térmica contida em um corpo? Não, nenhum corpo tem calor. O que esse corpo tem é uma energia térmica em função da agitação térmica das partículas, que determina a temperatura dele. Mas não posso falar que ele tem calor. E não, pois o calor, na E, né? Não, pois o calor é diretamente proporcional à temperatura, mas são conceitos diferentes. Aí já não está explicando mais o significado nesse contexto científico. Fechou não? A 2. Calor é uma forma de energia que se transfere, olha lá, calor é fluxo de energia em transferência, né? De um corpo para outro em virtude de uma diferença de temperatura entre eles, sempre do mais quente para o mais frio espontaneamente, tá? Há três processos de propagação de calor. Estudamos os três: condução, convecção e radiação ou irradiação. Em relação à transferência de calor, afirma-se que, item 1, em dias frios, os pássaros costumam eriçar suas penas para acumular ar entre elas. Nesse caso, o ar acumulado constitui-se um bom isolante térmico, diminuindo as trocas de calor por condução com o ambiente. Então, olha só, as aves elas tentam fazer algo parecido com o que a gente explicou na aula teórica lá da blusa de lã, né? A blusa de lã ela consegue manter mais a temperatura do corpo em dias mais frios, por quê? Porque ela possui poros, bolsões de ar, vamos dizer assim, entre seus fios, e o ar ele é um bom isolante térmico para nós, né? E aí isso ajuda a manter a temperatura do corpo. Então a ave eriçando as suas penas, ela acaba simulando uma blusa de lã para nós, portanto o item 1 está verdadeiro, certo? O 2. Correntes de convecção na atmosfera costumam ser aproveitadas por aviões planadores e asas deltas para ganharem altura. Olha que bacana. Eles se aproveitam do ar quente que está subindo e dessa forma eles conseguem ganhar um movimento ascendente graças ao movimento do ar, né? Isso tudo graças à convecção, às correntes de convecções de ar na atmosfera, certo? Tais correntes são originadas por diferenças de temperaturas entre duas regiões quaisquer da Terra, uma quente e a outra fria. A fria ela fica contraída, fica mais densa porque diminui o seu volume, ela tende a descer e a quente a subir, certo? Então o item 2 também está verdadeiro. E o 3. As paredes internas das garrafas térmicas são espelhadas com o objetivo de diminuir as trocas de calor por radiação. É o famoso vaso de Devar, né? A garrafa térmica, ela tem, primeiro, uma dupla parede e o espaço entre essas duas paredes é vácuo. Por que é vácuo? Não permite a condução térmica através das paredes, porque a condução não ocorre no vácuo. A única que ocorre no vácuo é a radiação. A tampa da garrafa ela é bem vedada e bem lacrada na hora que você fecha para evitar a convecção, né? Vai subir ar quente, o ar frio desceria e esse ar frio entrando poderia resfriar a substância, no caso se a gente estiver falando de um café. E a terceira função é a parte espelhada internamente. Por que ela é espelhada? Porque o calor irradiado pelo café lá dentro ele vai bater na parede espelhada e refletir, ficando dentro do recipiente. Então essa é a maneira que nós temos de poder evitar troca de calor do líquido dentro da garrafa térmica com a parte de fora.
Então, no caso das paredes internas, que são espelhadas com o objetivo de diminuir a radiação do calor, isso está correto. Portanto, 1, 2, 3 verdadeiros, a gente tem como correto a alternativa A, que indica as 3 estão corretas. Fechou nesse? E o último, o exercício 3, olha lá. O agricultor luno russo, preocupado com a necessidade de abastecer sua residência com água aquecida para ser usada na pia da cozinha e para o banho das pessoas de sua família, construiu um dispositivo valendo-se de uma mangueira longa de cor preta e garrafas plásticas vazias de refrigerante. Um furo feito na base das garrafas permitiu-lhe atravessá-las com a mangueira. Então as mangueiras passavam por dentro da garrafa, formando um longo colar como mostra a figura abaixo. Com uma das pontas da mangueira mergulhada em um lago próximo à residência e a outra extremidade atingindo a 7 metros de altura, obviamente que aí ele precisaria de uma bomba, né, para poder succionar essa água para cima, a caixa d'água de sua casa, ele conseguiu o suprimento de água aquecida de que necessitava. Para seu orgulho e alegria, em um dia sem nuvens, ele pôde verificar que a temperatura da água ao sair pelas torneiras atingia 45 graus. Então a figura que nós temos ali, ó, tem uma bolotinha na figura mostrando a mangueira passando por dentro da garrafa. Com relação à situação representada, julgue os seguintes itens. O primeiro item, a temperatura da água na saída das torneiras poderia ser maior que 45 graus Celsius se a caixa d'água fosse revestida externamente com uma camada grossa de isopor. Vamos pensar, a água chega dentro da caixa quente, o ambiente está numa temperatura menor. Então a tendência do calor é ir do mais quente para o mais frio. Se ele tivesse colocado isopor nas paredes da caixa d'água, o isopor ia impedir, tentar evitar, né, essa troca de calor com o meio externo. Ele é um péssimo condutor de energia térmica. Então o item 1 está verdadeiro. Se ele colocasse a parede de isopor, talvez a temperatura não caísse para 45 graus. Cairia para valores um pouco maiores aí, né? Quando eu falo cair, obviamente que ela deveria estar a 60, 70 e foi perdendo energia de forma que a temperatura caísse para 45. Segundo item. As garrafas plásticas no dispositivo do Sr. Luno funcionam como uma superfície refletora para as radiações infravermelhas oriundas da mangueira aquecida. Olha o que acontece, é como se fosse o vidro do carro. Olha lá, ó. A luz passa pelo plástico da garrafa, bate na mangueira preta. Ela absorve essa luz e transforma em energia térmica. Aí essa térmica é a radiação, a onda de calor, o infravermelho. Só que o vidro e o plástico são opacos para essa onda, ela não consegue sair. Então esse calor se mantém lá dentro, mantendo a água quente. Então o item 2 está verdadeiro também. 3. A troca de calor no interior da mangueira se dá pelo fenômeno de convecção térmica. A troca de calor no interior da mangueira se dá pelo fenômeno de convecção térmica. Senhores, dentro da mangueira, esse calor vai se conduzir, né, da parte externa para a parte interna da mangueira. Então seria por condução. Então o item 3 está falso, não seria convecção. E 4. Radiação é um fenômeno responsável pela troca de calor entre o Sol e a Terra. A gente não recebe luz do Sol radiada através do vácuo, é a única forma de radiação que se propaga no vácuo, né? Atravessando a atmosfera e chegando até a superfície da Terra. Portanto, o item 4 para nós é verdadeiro. Verdadeiro temos a 1, 2 e 4, isso daria para nós a alternativa B. Fechou, meninos? Bons estudos para vocês e um forte abraço. Até mais.